Começando a primeira live desse perfil História da Dança do Ventre, testando aqui as configurações, me familiarizando com esse ambiente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É o início de um projeto que tem me ajudado a superar várias intempéries vividas nesse período de pandemia. Eu venho de uma fase de muita depressão, muita ansiedade, muitos problemas, né, com toda essa novidade do ensino remoto. E alguns projetos com dança têm me feito voltar a ter vontade de estar viva, a ter resiliência para enfrentar essas novas situações que todo dia aparecem, né? A aceitar essa realidade em que a gente está vivendo agora. Não está fácil para ninguém, né? Mas eu tenho esperança de que tudo vai melhorar. Então, a ideia desse projeto, História da Dança do Ventre, é trazer um pouco de algumas informações sobre essa parte da dança que não é simplesmente a parte física. A gente tem muita teoria, muita história relacionada a essa prática que merecem ser exploradas e compartilhadas com todo mundo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar conhecimentos. Eu dou aula já há muitos anos, né? Eu conheci a dança do ventre em 1991, quando cheguei no curso de dança da Unicamp. Eu fiz bacharelado e licenciatura na Unicamp e me encantei com a dança, mas só comecei a praticar em 1993, bem de leve. Me intensifiquei quando fiquei grávida, em 1994. Foi uma dança que me trouxe muito aconchego nesse momento da gestação, né, da gravidez. E com o tempo ela foi tomando conta da minha vida, né? Ela foi se tornando um foco muito importante. Eu também danço outras danças, né? Danço danças do Brasil, já dancei jazz, dança contemporânea, fiz aulas de balé, e tenho essa paixão pelo universo da dança, né? Sou professora do curso de licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília desde 2010 e fiz um mestrado com o tema da dança do ventre, né, como foco, e foi um grande desafio para mim, porque a época em que eu fiz o meu mestrado, a dança do ventre ainda não era um foco em temas de mestrado, doutorado, trabalhos de conclusão de curso, monografias, e eu encontrei alguns obstáculos na hora de pesquisar. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, né? Eu entrei no mestrado na UNB em 2004, mestrado em arte contemporânea. Minha orientadora foi a professora doutora Roberta Matsumoto, no departamento de artes. Na época, o mestrado era vinculado às artes visuais. Mesmo assim, eu consegui trazer uma temática da área de dança, a dança do ventre. E no início eu queria pesquisar interações entre a dança do ventre e a capoeira, mas como tinha muito pouco material de pesquisa sobre a dança do ventre, nós decidimos em conjunto, eu e minha orientadora, a focar na dança do ventre, para criar esse arcabouço, né, para ter um estofo intelectual para trabalhar com a dança do ventre junto com a capoeira futuramente. Então, no início, o primeiro obstáculo foi a falta, né, de referências bibliográficas acadêmicas.
E o segundo obstáculo foi o preconceito. Existe um preconceito muito forte até hoje, né, em relação às pesquisas sobre dança do ventre. Nós notamos isso, nem sempre isso é dito, né? Mas muitas vezes o olhar das pessoas, quando a gente diz que pesquisa dança do ventre no mundo acadêmico, é um olhar de preconceito, muito causado pela ignorância, né? De que a arte da dança do ventre, ela merece ser estudada. Tem também uma questão que relaciona a dança do ventre a uma sexualidade exacerbada do feminino. Isso tudo é equívoco, né? São equívocos. E na época em que eu pesquisei, além de encontrar a dificuldade, a escassez de material didático, de material de pesquisa, escassez de referências confiáveis, existiam alguns livros que traziam também informações muito que a gente não podia confiar muito, né? Informações do senso comum, informações que não eram validadas pelo mundo acadêmico, e isso às vezes atrapalha a pesquisa também. Nós temos, em relação ao preconceito, quando eu levava o tema da dança do ventre para eventos acadêmicos, muitas vezes eu era questionada. Pessoas chegaram a dizer que aquele ali não era o meu lugar, que eu não devia pesquisar a dança do ventre como tema no mundo acadêmico, né, numa universidade tão séria como a Universidade de Brasília. Mas eu insisti, porque eu acreditava que sim, a dança do ventre era um tema válido, acadêmico, e isso se mostrou verdadeiro. Atualmente, nós estamos em 2021, né, então já se passaram mais de uma década, né, do que eu iniciei a pesquisar. Nós vemos trabalhos acadêmicos na área, trabalhos de conclusão de curso. Eu tive o privilégio e o prazer de orientar pessoas pesquisando sobre dança do ventre na licenciatura em dança. Teve uma pesquisadora que chegou a fazer uma pós-graduação, né, sobre o tema, e isso se mostrou um tema válido, amplo, que traz muitas questões que se ligam à antropologia, à psicologia, questões de gênero, estudos mais complexos, né, sobre essa dança, e que isso torna esse tema muito válido, né? E aí, o que eu fiz para resolver o meu problema na época em que eu pesquisei o meu mestrado, né? Para combater o preconceito, era insistir, era me manter escrevendo, publicando, indo, dando a cara a tapa nos eventos acadêmicos, nos congressos, falando sobre o tema, enfrentando as caras das pessoas, às vezes um nariz torcido, né? Como quem diz que eu não estava sendo uma pesquisadora séria. Difícil, gente, isso é muito difícil. É difícil enfrentar esse tipo de coisa, mas é necessário. E quanto mais eu pesquisava, mais eu trazia luz e mais eu combatia esse preconceito. Esse preconceito também, em um evento, eu ouvi das pessoas que a dança do ventre ela era uma forma de oprimir a mulher. Que ela era um objeto sexual para atender aos desejos do masculino na hora que elas estavam dançando, né? Isso é um preconceito, isso é terrível, né? Isso é uma misoginia. A dança ela traz o empoderamento do feminino. Ela tem só o fato das pessoas acharem que a dança do ventre por si só vai tornar uma mulher objeto sexual, isso já demonstra um preconceito imenso na fala, no pensamento, na crença das pessoas que estavam fazendo essa associação. Não é porque você está ali dançando, bem com a vida, né, trabalhando sua autoestima, que você se tornou um objeto sexual imediatamente. Isso é um equívoco, né? Hoje em dia nós estamos bem mais avançados em relação à dança. Nós vemos muitas danças que trabalham o quadril, que trabalham o feminino
que trabalham a sensualidade da mulher, do homem e das pessoas, né, de todos os tipos de pessoa, que hoje em dia a gente sabe que o mundo não se divide entre masculino e feminino, nós temos nuances em relação à sexualidade, às questões de gênero e tudo mais. E não necessariamente você trabalhando uma dança como essa, você se torna um objeto sexual para ser consumido de uma hora para outra, né? Então só isso já daria um tema muito bom para mestrado, doutorado, monografia de conclusão de curso, nessa questão da distorção em como as pessoas enxergam a dança do ventre, as danças que trabalham as matrizes pélvicas, né, e em relação à sexualidade, essa distorção, né? Outra questão relacionada ao preconceito com a dança do ventre tem a ver com uma ideia equivocada de que ela não é arte, que a dança do ventre é entretenimento, que ela não merece o status de ser chamada de arte, de conteúdo artístico. Ela é uma dança que está vinculada só ao lazer, né? Ou que vai trabalhar o psicológico, mas que não vai trazer um conteúdo estético relevante para a área de arte. Isso também é um preconceito, um equívoco, é algo que não tem precedentes, né? Que só demonstra que essas ideias estão todas equivocadas. Eu já vi muita performance de dança do ventre com conteúdo estético maravilhoso. Sempre busquei trabalhar a dança do ventre como arte, trazendo interações com outras culturas. Ela é uma dança muito rica, que dá performances artísticas incríveis. Quem dança sabe disso, né? E nossa, gente, quando a gente dança do ventre de uma forma, né, que a gente se dedica e aquilo traz uma leveza de alma, eu não tenho dúvidas de que aquilo é artístico, de que o que a gente está fazendo é arte. Nunca tive essa dúvida. E não é porque é um conteúdo artístico relevante que ela não pode também ser tratada como entretenimento. Eu acho que ela passa, né, por várias nuances no quesito de arte, terapia, entretenimento. Por que não? Por que não a gente tornar o mundo mais alegre, mais leve com a dança do ventre, assistindo uma dança do ventre? Eu amo assistir dança do ventre. Enche meus olhos, né? As músicas, elas me trazem uma sensação de que eu tô flutuando, né? Eu consigo inclusive meditar fazendo dança do ventre. Ela traz uma série de possibilidades para nós. E isso é muito rico. Em relação à escassez das referências bibliográficas, o que eu fiz? Primeiro, eu tive que entender os fenômenos do mundo acadêmico, né, da pesquisa científica numa universidade, a partir da arte como um todo e também de outras áreas do conhecimento. Eu fiz matérias na história, fiz matérias na antropologia, fui compreender os fenômenos, né, das questões de gênero, fui entender como se estuda a história, que a gente pensa que a história ela é linear, né, que começa e vai andando numa linha reta, mas a gente sabe que não é assim, que a história ela tem várias ramificações e elas vão se complementando, né, são várias histórias, inclusive a gente fala muito em história no plural, porque tem versões, né, nós sabemos disso, que muito da história que foi divulgada na humanidade, ela veio com viés só de um pensamento de um homem branco, europeu, que escreveu, teve o privilégio de escrever a história, e aí as outras histórias ficaram apagadas, e a gente não teve acesso à história, às versões das mulheres, as versões das populações que foram oprimidas, as versões das pessoas que não são brancas, enfim, uma série de coisas, né? E entrar para esse universo me deu uma possibilidade de olhar para a dança do ventre
com um pensamento mais científico, mais crítico, mais abrangente, né, de me formar como pesquisadora. Uma coisa importante para a gente saber, os estudos acadêmicos, gente, o que menos importa é o produto que a gente lança. O que mais importa é o processo de aprender, pesquisar e se formar e se tornar uma pessoa rica em conhecimento. Então, eu sempre observei que desde a minha graduação, eu fiz bacharelado, fiz licenciatura, aquilo foi me moldando. Os produtos finais, eles eram uma consequência. O processo de você se tornar uma pessoa mais rica em conhecimento, em informações e consciente de uma série de fenômenos que acontecem em volta da gente, isso tudo é o que mais importa. No mestrado a gente sobe mais um degrau, e aí é onde a gente vai refinar essa pesquisadora, né, esse pesquisador, essa pessoa que se interessa pelos fenômenos do mundo que nos cerca. Já no doutorado, a gente é desafiada a criar algo nosso, a ter um projeto com uma marca mais registrada, né? No mestrado a gente passa mais a gente vai estudando e vai se formando, vai trabalhando a nossa veia de pesquisa, né? Se alguém tiver alguma, estou vendo que tem pessoas aqui na live, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão que queira compartilhar comigo, eu estou aqui à disposição para dialogar com vocês. Eu preparei uma apresentação com alguns temas que são importantes, mas estou aqui para ouvir também a opinião de vocês e as perguntas e responder perguntas, viu, gente? A ideia é ter de vez em quando esse momento de trazer lives para a gente se integrar, e ao mesmo tempo que eu trago informações, eu também estou disponível para os comentários e as perguntas. Outro modo que eu encontrei para resolver essa questão da dificuldade de pesquisar porque tinha pouco material foi entrevistar pessoas, né? Porque vamos pensar, quando um tema não existe no mundo acadêmico, quando ele ainda não foi pesquisado, não foi estudado, esse conhecimento ele precisa ser formado de alguma maneira. Nós precisamos... Oi, Leciana! Cheguei agora, estou feliz em te ver aqui. Também estou feliz em ver você aqui, beijos. Então, quando um objeto de pesquisa ele ainda não foi muito explorado, o pesquisador ele vai ter que criar, né, os conceitos sobre aquele tema. E isso pode ser realizado de diversas maneiras. Na nossa área, né, nas artes, a gente não tem um microscópio para ficar olhando o fenômeno, né? Não é como na biologia. Nós não temos muitas maneiras de quantificar um tema, um objeto de pesquisa. Mas nós podemos recorrer à sabedoria das pessoas que lidam com os temas que a gente trabalha. Então, eu entrevistei profissionais vinculados à dança do ventre, entrevistei personalidades importantes da dança do ventre. Isso tudo foi anônimo, né? Essas pessoas que eu pesquisei, que eu entrevistei, elas trouxeram conhecimentos muito importantes, muito relevantes. E hoje em dia é tudo muito mais fácil, na época era tudo muito mais difícil, né? A internet não estava bombando como atualmente. Era tudo muito mais complicado. Eu tinha que encontrar as pessoas presencialmente e trazer essas informações, né, gravar. Tudo isso foi muito importante. E também viajei para pesquisar em bibliotecas internacionais, porque também a gente não tinha essa variedade de informações que a gente tem hoje, de acesso, que eu coloco no Google um tema e a gente consegue acessar livros, artigos publicados, várias fontes de pesquisa. Naquele tempo eu tinha que ir até a biblioteca e encontrar o que tivesse publicado. Então eu fui a uma biblioteca no Cairo, da Universidade Americana do Cairo,
E lá eu encontrei bastante material, porque em língua estrangeira, principalmente em inglês e francês também, tinha muita pesquisa sobre a dança do ventre. Coisas que aqui no Brasil eu não tive acesso. Então eu tive essa sorte de ter sido convidada pelo Mahmoud, que é um amigo meu, um amigão meu, músico de dança do ventre, ele toca derbaque, e eu pude ficar na casa da família dele e ter esse tempo para pesquisar, para ver também, né, naquela cultura, como é que a dança do ventre acontecia, entrevistar as pessoas de lá e ir até essa universidade. E eu voltei com 400 páginas de fotocópia. Teve até um momento que foi muito interessante. Lá o pessoal é muito criterioso com a pesquisa, né? Então eu tive que chorar pedindo pro bibliotecário me deixar tirar essas cópias, porque ele não queria, ele achou que eu estava copiando coisa demais, né? E realmente ele tem razão. É uma questão até de direitos autorais, né? De copyright, mas naquela altura eu não tinha opção. Ou eu ficava ali, e isso eu cheguei a fazer, eu pegava um gravador e ficava lendo e gravando aquilo que eu estava lendo, né? Ou eu tirava a cópia e trazia para o Brasil. E graças a Deus eu consegui fazer isso. Consegui tirar cópia de bastante coisa e trazer. Isso enriqueceu muito minha pesquisa, né? Agora, o mais difícil, gente, assim, eu tô falando aqui de 3 obstáculos para pesquisar a dança do ventre, que um é o preconceito, o outro era antes a escassez de material bibliográfico, e atualmente a gente já tem bastante coisa publicada, graças a Deus. Mas o terceiro problema é o pior, que é você encontrar material publicado com informações incorretas. Muitas coisas do senso comum, e esse é o pior dos obstáculos. Ele me causou constrangimentos. Na época em que eu fiz meu mestrado, eu cheguei a afirmar coisas que não eram certas, porque eu tinha encontrado publicado, e aí foi uma coisa importante da minha formação como pesquisadora. Essa lição eu levo para a vida toda. Você encontrar uma coisa publicada não significa que aquilo ali está certo. Então eu encontrei aquilo, fiquei super feliz, porque eu estava muito ansiosa para poder dizer na minha pesquisa qual foi a primeira dançarina que pisou no Ocidente e trouxe a dança do ventre. Eu queria esses dados, né, muito corretos. Eu queria a data de nascimento da dança do ventre. Eu queria poder escrever, né, e publicar e aquilo ser, né, uma coisa tipo um sucesso. E aí eu encontrei um dado falando da primeira mulher que teria dançado no mundo ocidental em 1893, e eu corri e publiquei aquilo como sendo uma verdade. E alguns meses depois eu encontrei provas de que aquilo ali não era verdadeiro. Aquilo estava publicado em mais de um livro e não era verdade. Eu tive que me retratar. Inclusive, na minha dissertação, eu dediquei um capítulo a esse acontecimento, né? Falando que era uma miragem. Eu tinha enxergado uma miragem no deserto. Eu queria tanto encontrar uma verdade que aquilo me cegou. E eu cheguei a publicar, né? Em artigo e tudo mais. E, de repente, quando eu encontrei provas de que aquilo não era verdade, encontrei um livro com uma pesquisa muito séria, né, de uma mulher chamada Linda Carlton, aquilo ali me trouxe um clique, né? Assim, eu entendi o que é pesquisar e o que não é pesquisar, né? Então, afobação a gente não pode ter, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter uma cabeça fria, né? Isso para mim não era fácil, mas isso a gente vai desenvolvendo, né? Então, esse obstáculo, ele é perigosíssimo numa pesquisa. Você encontrar coisas dizendo coisas que não tem prova, não são corretas, né? Então, se a gente for pegar vários livros sobre dança do ventre, apostilas, se a gente for procurar na internet pessoas falando, né, sites e tudo isso, vocês vão achar muitas versões sobre a história da dança do ventre. Pessoas dizendo que ela nasceu em determinada época, em determinado espaço,
em determinada cultura, pessoas afirmando aquilo como verdade. E isso nem sempre isso é verdadeiro, né? Então é complicado. A utilização da metodologia científica me ajudou bastante, porque aí é isso, né? Você se formar como uma pessoa que pesquisa. E, gente, muita gente entrando aqui. Fabiana, Paulo, Sara, Nath, Dayana. Beijos para todo mundo, gente. Então, o que eu estava dizendo mesmo? Da metodologia científica. Eu preparei uma cola aqui, eu tô com uma colinha das coisas que eu tenho que falar. A metodologia científica, ela faz com que a gente tenha essa calma e esse sangue frio de pesquisar as coisas, né? É um pouco chato, eu ouço muito das pessoas que eu oriento, né, em trabalhos de conclusão de curso, como é chato ter que usar metodologia científica. Ai, professora, eu não posso nunca afirmar coisas da minha cabeça. Eu digo, não pode. A gente não pode afirmar coisas da nossa cabeça. A gente pode afirmar coisas da nossa cabeça numa conversa com os nossos amigos, né, quando a gente sai, quando a gente senta num café. Agora, se a gente pretende publicar um trabalho acadêmico, se a gente pretende ter seriedade na temática que a gente pesquisa, a gente não vai poder falar coisas da nossa cabeça que não tem um autor validando aquilo que a gente diz. A gente precisa passar por critérios na pesquisa científica, né? Na pesquisa sobre história, principalmente. A gente não pode sair por aí falando absurdos, né? Então, a metodologia científica me ajudou muito a me manter firme. Era como aquele fio, né, de quando a gente entra no labirinto do Minotauro, né, o fio de Ariadne, alguma coisa que a gente se mantém para poder saber onde é que a gente está andando, saber seguir o caminho de volta. E a pesquisa de campo, que para me preparar para a pesquisa de campo, eu utilizei duas fontes muito preciosas, que foi a antropologia. Eu fiz matérias na antropologia, eu li livros sobre antropologia para me preparar. E também, Paulo, parabéns, minha querida amiga educadora. Beijo, Paulo, te amo. Então, utilizar o conhecimento antropológico para fazer uma boa pesquisa e também a metodologia da professora doutora Graziela Rodrigues, da Unicamp, que é o bailarino, pesquisador, intérprete. Eu recomendo esse método, ele funciona bastante. Ei, Luciana, deu saudade da escrita acadêmica. Ei, mulher, vamos fazer alguma coisa aí, ó, mestrado, batendo na porta. Bora, te ajudo. Vamos, amo. Você sabe o tanto que eu amo pesquisar. Então, a metodologia da Graziela Rodrigues, ela também me ajudou muito a me preparar para esse momento de pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, eu fiquei imersa naquele contexto. Eu escolhi o Egito porque eu tive esse convite, né, como eu já falei, do meu amigo, porque é um país que eu amo, porque a dança do ventre está presente lá também, não somente no Egito, né, nós sabemos disso. E estar lá e viver aquela realidade e conviver com as pessoas e ver a dança sendo dançada dentro da casa das pessoas, não somente aquela dança que a gente vê em palcos, né, em salas de aula, isso tudo, né, me trouxe muita riqueza na minha pesquisa. Mas para estar ali de peito aberto, porque assim, a gente pensa, vou pro Egito, vou pesquisar a dança do ventre, né? Ai, que delícia! Eu posso ir daqui crua, né? Vou ali entrar, nossa, eu ia ficar deslumbrada, eu ia cometer um monte de erro, eu não ia saber fazer as perguntas, eu não ia saber, olhar, até o olhar da gente é trabalhado, né, quando a gente estuda e antropologia e esse método da Graziela Rodrigues. Ela fala muito sobre o coabitar com a fonte de pesquisa, né, o momento em que a gente vai conviver com aquela cultura e vai entender melhor no corpo como aquilo funciona. Então, é um método de pesquisa da dança, né?
Porque a antropologia ela estuda, mas nem sempre os aspectos da dança estão na antropologia. Às vezes acontece, né? Bom, as pessoas estão dizendo para deixar a live salva. Eu vou deixar a live salva, eu já tinha me programado para isso. Essa é a primeira live. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei que entrou esse pessoal. Eu não tinha divulgado, então eu não imaginava que fosse aparecer tanta gente. Eu tô com muita saudade, gente, dos alunos do Instituto Federal de Brasília, por conta da situação que eu passei aí de estresse, depressão, das minhas atividades como professora. Vou retornar agora em agosto, muito melhor, né? Fiz muita coisa para ficar bem, gente. Muito por vocês também. E vou ficar bem, vamos todos ficar bem, gente. A gente tem que passar por isso aí que a gente está vivendo e sair do outro lado melhor do que entrou, né? E a dança está me ajudando muito, os projetos com dança estão me ajudando muito, então estou muito feliz de poder estar aqui de volta, de estar dando minha cara e de poder voltar a trabalhar em breve. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Vou deixar aí um tempinho para quem quiser fazer algum comentário. Vou salvar a live. Ela vai ficar salva, vai ficar no perfil, tá bom? Tô com algumas coisas na cabeça já. Não é fácil, né, gente? Vim aqui na frente de todo mundo. Olha, que live maravilhosa, vários insights aqui para pesquisa em música. Obrigada. Essa é a cantora Raíssa Sil, gente, fazendo vários shows pela cidade. Recomendo muito. Maravilhosa, um repertório incrível. Se eu já desisti da dança do ventre? Como assim, Leciana? Eu tô aqui falando sobre dança do ventre? Por que eu desisti da dança do ventre? Tirar print? Como que tira print da live? Não sei fazer. Vocês? Quem? Não sei. Pra gente compartilhar a live? Deve ser. Leciana, eu não entendi a pergunta. Se eu já desisti da dança do ventre? Lógico que não. Eu vou voltar a dançar logo, em breve. Eu acho que a sua pergunta deve ser se eu desisti de dançar e agora resolvi que vou só falar sobre a história da dança do ventre. Não, jamais. A dança do ventre tá aqui no meu corpinho. Ah, se alguma vez na minha vida eu já desisti de dançar. Já. Ixi, esse tipo de problema que a gente enfrenta, sim. O que aconteceu comigo, né? Quando eu dançava, porque quando eu comecei a dançar dança do ventre, né? Eu era mais jovem, né? Eu atualmente estou com 47 anos, mas eu comecei com 20 e poucos, né? Então eu fiz muitos shows, mas eu nunca me encaixei num padrão estético da dança do ventre. Então muitas vezes eu via que teve uma fase que todo mundo era loura e eu não era. Meu cabelo sempre foi enrolado, né? Então o pessoal de cabelo liso, uma fase todo mundo malhado, todo mundo era. Eu com minha barriguinha de quem já tinha tido filha. E eu cheguei a desistir quando eu comecei a achar que as pessoas não queriam me contratar por conta do padrão estético. E aí eu precisei me reinventar. Eu precisei passar por cima disso e ver que a dança do ventre é muito mais do que padrão. Gente, a dança do ventre ela traz assim benefícios incontáveis. Inclusive, indico aí pessoas maravilhosas que trabalham com isso, né? O estúdio com dança do ventre nessa perspectiva, né, do empoderamento feminino, do aprendizado, e Meu Ventre Minha Dança também é um perfil aqui do Instagram que trabalha a dança do ventre com autonomia, né, é maravilhoso. Então, gente,
Mas eu cheguei a desistir sim, Leciana. Desisti, passei um tempo em crise, achando que essa dança não era pra mim. E também tive um momento de ficar me perguntando, nossa, mas eu essa dança brasileira, né? Porque eu sou brasileira, eu nunca vou ser uma pessoa da cultura árabe, por mais que eu faça os movimentos, enfim, é bem difícil isso, né? Agradar. Mas você sabe, quem me acompanha sabe que eu cheguei a mesclar, né? Então, muitas das minhas performances trazem a dança do ventre e a dança brasileira. É isto. Então, gente, assim, para a primeira live estou satisfeita. Vou ficando por aqui. Vou salvar a live, deixar no meu perfil e vamos que vamos.